Você já imaginou um encontro que muda tudo? Um momento em que o invisível se torna visível, o impossível se faz real e sua vida nunca mais será a mesma? Hoje, vamos mergulhar na história de um homem comum que ouviu uma voz no deserto e descobriu o segredo da eternidade. Não perca nenhum segundo. Quando Moisés se aproximou de uma sarça ardente no deserto, não tinha ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Aquela voz que chamava seu nome não era apenas um som distante, mas uma manifestação real do Deus vivo. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, lemos a declaração que ecoaria através dos séculos. Eu sou o que sou. Fique comigo até o fim, pois esse encontro com Deus pode mudar a forma de enxergar tudo ao seu redor. A chama que revela a eternidade, a sarça que queimava sem se consumir, descrita em Êxodo capítulo 3, é uma cena que desperta fascínio e espanto. Moisés, pastoreando o rebanho de seu sogro, se deparou com aquele espetáculo que não obedecia às leis naturais. Nesse momento, o extraordinário irrompeu no ordinário. Quando se aproximou, ouviu a voz de Deus chamando-o pelo nome e, com temor, retirou as sandálias diante do sagrado. Nesse encontro, a primeira lição é que Deus revela sua santidade. O local onde Moisés estava não se tornara santo por algum poder humano, mas porque a presença de Deus se manifestava ali. Ao longo de toda a narrativa bíblica, vemos esse padrão: onde Deus está, algo se transforma. Quando Deus habita em nosso meio, passamos a experimentar um vislumbre de sua eternidade, que não se submete aos limites do tempo ou da matéria. Depois de ver a sarça que não se consumia, Moisés ouviu um chamado que parecia impossível: libertar o povo de Israel do jugo do Egito. Era uma tarefa muito acima das capacidades humanas. Ele questionou sua própria identidade, perguntando: quem sou eu para ir ao faraó? Êxodo capítulo 3, versículo 11. Nesse instante, Deus não destacou a força ou a eloquência de Moisés, mas assegurou sua própria presença. A reação de Deus ao medo de Moisés demonstra que o eu sou não depende de recursos humanos. Quando ele promete estar conosco, sua autoridade e soberania se tornam a base para enfrentarmos qualquer desafio. Nossos temores não desaparecem com motivação pessoal ou autoconfiança. Eles se dissipam quando entendemos que o Criador do Universo caminha ao nosso lado, sustentando-nos com sua mão poderosa. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, surge o ponto crucial: eu sou o que sou. Essa frase não é um mero jogo em palavras. Essa é uma afirmação de que Deus não depende de nada para existir, pois Ele é a fonte de todo ser. Enquanto os deuses do Egito careciam de altares, mitos e estátuas para serem reconhecidos, o Deus de Israel transcende toda e qualquer limitação. Ele não foi criado, Ele mesmo é o Criador, aquele que subsiste por sua própria essência. Ao declarar, eu sou o que sou, o Senhor mostra que não cabe em rótulos ou definições humanas. É um lembrete de que Ele se mantém sempre fiel, inabalável e imutável, mesmo enquanto o mundo se altera a cada instante. Essa revelação é tão profunda que ecoa no Novo Testamento, quando Jesus declara: antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Com isso, ele assume a mesma identidade divina, convidando-nos a reconhecer sua natureza eterna. A história da libertação de Israel do Egito não começa quando o povo clama, mas quando Deus decide agir. Em Êxodo capítulo 2, versículos 24 e 25, vemos que ele ouviu o gemido dos israelitas e se lembrou de sua aliança. Essa lembrança não sugere que Deus se esquece, mas que Ele havia determinado um momento específico para agir. Tudo estava sob seu controle, e a primeira manifestação ao libertador escolhido foi justamente na sarça em chamas. Esse
Deus que toma a iniciativa é o mesmo que ao longo da Bíblia se aproxima do pecador para oferecer graça e redenção. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo afirma que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. A compaixão divina não é passiva, mas proativa. Ela rompe barreiras, resgata cativos e convida cada pessoa a experimentar a liberdade que só o Eu Sou pode conceder. Quando Moisés questionou como o povo reagiria a seu anúncio de que o Deus de seus pais o havia enviado, Deus simplesmente lhe deu sinais para provar seu poder. As pragas que se abateram sobre o Egito eram mais do que calamidades aleatórias. Em cada uma delas, o Eu Sou demonstrou sua supremacia sobre as divindades egípcias que eram associadas a elementos naturais, como o Nilo, o sol e a fertilidade. Com cada praga, Deus mostrava que todo o poder que o Egito julgava ter era, na verdade, limitado. Os falsos deuses não puderam reagir. Em Êxodo capítulo 12, versículo 12, o Senhor diz que faria juízos contra todos os deuses do Egito. O propósito não era apenas punir a nação opressora, mas revelar que o Eu Sou é soberano sobre tudo o que o homem idolatra. Quando Deus se manifesta, nenhum outro suposto poder permanece de pé. O povo de Israel não tinha exércitos preparados, nem armamentos sofisticados para confrontar o Egito. Seu único recurso era confiar no Deus que havia prometido libertá-los. A Páscoa, descrita em Êxodo capítulo 12, versículos 21 a 28, foi instituída como um memorial do livramento. O sangue do cordeiro no umbral das portas simbolizava a fé na palavra divina de que o anjo destruidor passaria adiante. Quando chegaram diante do Mar Vermelho, a angústia os tomou. Mas Deus novamente deixou evidente que não há obstáculo grande demais diante de seu poder. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés brada: "Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor." Quando as águas se abriram, o Eu Sou mostrou que seu poder criativo, que separou águas e terra no princípio, continuava agindo na história para redimir seu povo. Uma das maiores provas do cuidado divino é vista na jornada de Israel pelo deserto. Eles foram conduzidos por uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Essa presença visível revelava que Deus não apenas liberta, mas continua ao lado de seus filhos na caminhada. No deserto, Israel experimentou fome e sede, porém Deus supriu a necessidade, enviando maná e água da rocha. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, Moisés lembra que o Senhor os alimentou com maná, para que compreendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. O Eu Sou não abandona aqueles a quem chama. Sua presença assegura provisão e direção, mesmo em terrenos áridos. No Monte Sinai, Deus entregou a Moisés as tábuas da lei. Êxodo capítulo 20. Essas palavras serviriam para moldar o relacionamento do povo com o Senhor e uns com os outros. A lei não era uma mera lista de proibições, mas a expressão do caráter santo daquele que se revelou como Eu Sou. Cada mandamento apontava para a harmonia que Deus desejava estabelecer. Israel deveria ser um povo diferente das nações, vivendo para refletir a santidade de Deus. Se por um lado a lei mostrava o padrão divino de justiça, por outro, revelava a necessidade de graça. Somente confiando plenamente no Deus eterno, eles teriam força para obedecer. A lei não visava tornar o ser humano autossuficiente, mas dependente da infinita bondade do Eu Sou. Logo após a grandiosa manifestação divina no Sinai, algo chocante ocorreu. O povo, impaciente com a demora de Moisés, construiu um bezerro de ouro para adorar. Êxodo capítulo 32.
Esse ato de idolatria mostrou como o coração humano tende a substituir o eterno pelo imediato. Mesmo tendo visto milagres, Israel se voltou para uma figura sem vida, feita por mãos humanas. Quando Moisés confrontou aquela idolatria, ficou claro que o Eu Sou não aceita dividir sua glória com ídolos. O pecado de erguer falsos deuses seria repetido muitas vezes na história de Israel, mas Deus, em sua paciência, sempre chamaria seu povo ao arrependimento. Essa narrativa permanece como alerta para nós, que ainda hoje somos tentados a buscar respostas em coisas temporárias, esquecendo-nos do Deus eterno. Ao longo de toda a Bíblia, o Senhor reforça que não há outro Deus além dele. Em Isaías, capítulo 45, versículo 5, está escrito: Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Essa exclusividade não é capricho divino, mas a declaração de uma realidade. Não existe outro ser que possua a vida em si mesmo como o Eu Sou. Quando Jesus declarou, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João capítulo 14, versículo 6, ele confirmou a mesma identidade, mostrando que assim como o Pai, ele é a única fonte de redenção. Os israelitas que foram libertos da escravidão deveriam refletir esse princípio. O Deus que os tirou do Egito é o único digno de adoração, e nenhuma forma de idolatria poderia partilhar esse lugar. O Eu Sou não governa apenas o coração de seus servos, mas a própria história. Nos livros proféticos, vemos como Deus anuncia eventos futuros, deixando claro que nada foge ao seu conhecimento. Em Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10, ele diz: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Essa soberania não implica que o ser humano seja um mero fantoche. Pelo contrário, o Senhor convida cada pessoa a cooperar com seus propósitos. No entanto, mesmo as ações contrárias, motivadas pela maldade humana, acabam sendo usadas para cumprir o plano divino. Quando José foi vendido pelos irmãos, ele disse: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Isso mostra que o Eu Sou rege cada detalhe da trama cósmica. Ao longo das páginas do Antigo Testamento, a palavra aliança aparece repetidas vezes. Deus fez aliança com Noé, com Abraão, com Israel. Em cada pacto, ele se comprometeu a agir e a abençoar, apesar das fraquezas humanas. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, encontramos: Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança. A fidelidade de Deus contrasta com a inconstância do ser humano. Mesmo quando o povo quebrava a aliança, o Eu Sou insistia em chamá-los de volta. No livro de Oséias, vemos um retrato comovente desse amor que não desiste, ilustrado na relação do profeta com sua esposa infiel. O caráter imutável de Deus se manifesta em sua fidelidade, oferecendo esperança de restauração a todos que se arrependem. O Antigo Testamento aponta repetidamente para um Messias que viria para libertar o povo de forma definitiva. Isaías, capítulo 53, descreve o servo sofredor que levaria sobre si as iniquidades de muitos. Deus não apenas agiu no passado, mas preparou o futuro para a redenção. Esse mesmo Deus que falou a Moisés preparava o caminho para enviar seu próprio Filho ao mundo. Quando Jesus vem à Terra, ele não apenas proclama o reino de Deus, mas encarna a própria presença divina. Nos evangelhos, vemos a expressão Eu sou, repetida várias vezes. Ele diz: Eu sou o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 35. Eu sou a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo 12. Essas declarações não são metáforas vazias.
mas a confirmação de que ele compartilha a identidade do Pai Eterno. Com a encarnação de Jesus, temos o auge da revelação divina. Em João capítulo 1, versículo 14, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O mesmo Deus que se identificou como Eu sou o que sou, agora caminhava ao lado dos homens, tocava os enfermos, consolava os aflitos. A eternidade irrompeu no tempo, mostrando que o propósito de Deus sempre foi aproximar-se de sua criação. Ao morrer na cruz, Jesus carregou nossos pecados e venceu a barreira que nos separava de Deus. Em sua ressurreição, vemos a vitória sobre a morte, revelando que nada pode reter o autor da vida. Por meio de Cristo, Deus oferece salvação a todos os que creem. Não se trata de uma ideia abstrata, mas de uma transformação real que começa no coração e se estende por toda a vida. Quando entendemos a santidade de Deus e nossa condição pecadora, o arrependimento se torna inevitável. João Batista preparou o caminho para Cristo pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus, capítulo 3, versículo 2. A presença de Deus expõe nossas falhas, mas também abre a porta da graça. O arrependimento não é um gesto de desespero, mas de entrega. Reconhecer o pecado e voltar-se para Deus é encontrar o caminho da restauração. Em Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro anuncia: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. A mesma voz que falou com Moisés no deserto hoje nos chama ao retorno, prometendo perdão e nova vida. Ao confiar em Cristo, recebemos o Espírito Santo que passa a habitar em nós. Essa presença real e contínua é o próprio Deus moldando nosso caráter, iluminando nossa mente e fortalecendo nosso espírito. Em Atos capítulo 2, no Pentecostes, os discípulos experimentaram o poder capacitador do Espírito, que os encheu de coragem para anunciar o Evangelho. Paulo destaca em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de glória em glória, como que pelo Senhor, o Espírito. Assim, o mesmo Deus que um dia disse: Eu sou o que sou, não apenas se revelou externamente, mas deseja operar internamente, tornando-nos novas criaturas. Cada cristão é um santuário vivo, onde Deus habita. O sacrifício de Cristo selou uma nova e eterna aliança. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Diferente dos pactos do Antigo Testamento, que apontavam para a necessidade de repetidos sacrifícios, o sacrifício de Jesus foi perfeito e definitivo. Agora temos acesso direto ao Pai, sem a mediação de rituais ou sacerdotes humanos. Essa nova aliança não anula a revelação anterior, mas a cumpre plenamente. Deus continua sendo o mesmo, santo, soberano e cheio de graça. Mas agora, o véu que separava a humanidade de sua presença foi rasgado. Mateus capítulo 27, versículo 51. Podemos nos achegar confiadamente, sabendo que Ele nos recebe como filhos amados. Jesus, ao dizer: Eu sou a videira, vós sois os ramos, João capítulo 15, versículo 5, ressalta que nossa vida só floresce quando permanecemos nele. Não há força, sabedoria ou propósito verdadeiro fora de aquele que é a fonte de tudo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo declara: Tudo posso naquele que me fortalece. Essa força não vem de nós, mas do Eu sou que habita em nós. Cada passo, cada desafio, cada vitória é uma oportunidade de experimentar sua fidelidade. Assim como Moisés, você também foi chamado para um propósito eterno. Talvez não para abrir um mar, mas para caminhar em milagres cotidianos, vencer o medo, restaurar relacionamentos, testemunhar da esperança que há em Cristo.
O mesmo Deus que falou na sarça ardente hoje, fala através de sua palavra, do Espírito Santo e da comunidade da fé. Ele não mudou. Sua voz ainda ecoa. Eu sou, está contigo. O convite final é para a eternidade. Apocalipse capítulo 21, versículo 5 diz: Eis que faço novas todas as coisas. O Deus que transformou a história de Moisés, que ressuscitou Jesus e que enviou o Espírito Santo, quer escrever uma nova história em sua vida. Não importa o que você enfrenta hoje, o Eu Sou já venceu. Sua jornada não termina aqui. Ela apenas começa quando você entrega o controle a Ele. A sarça ardente não era sobre fogo, mas sobre presença. Não era sobre milagres, mas sobre relacionamento. Deus não precisa de chamas para falar com você. Ele só quer sua atenção. Tire as sandálias da distração, do orgulho, da autossuficiência e ouça. O Eu Sou está chamando seu nome. Ele não pergunta quem és tu, mas afirma: eu sou contigo. Sua história não está nas suas mãos, mas nas dele. Aceite esse convite. Deixe que sua eternidade invada seu hoje. Se essa mensagem acendeu uma chama em seu coração, inscreva-se no canal Caminho da Fé e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar. O mesmo Deus de Moisés ainda faz o impossível. Deixe nos comentários se você crê que o Eu Sou está com você hoje. E não se esqueça, sua jornada não termina aqui. Acompanhe nossos conteúdos e mergulhe cada vez mais na fé que transforma vidas.